Reina o Senhor, trema os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo, és Rei poderoso, que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. O mudanismo, irmãos, infectou a igreja com seu modo de pensar e também agir. Jesus disse que os seus filhos não deveriam preocupar, não ficarem ansiosos com aquilo que deveriam comer, beber e vestir. Mas o mudanismo infectou tanto a igreja que hoje muitos ditos cristãos estão buscando mais em primeiro lugar as suas coisas do que o reino de Deus. Jesus disse para os seus discípulos que era para eles buscar em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. O Deus Santo que este salmo nos mostra não é buscado, adorado, reverenciado, admirado como deveria ser, porque o Senhor está sendo substituído pelo Deus do mercado. E qual é a proposta do Deus do mercado? É a mesma existente na relação entre empresário e consumidor. Se o empresário quer ser bem-sucedido, ele precisa fazer uma pesquisa de campo para ver o produto que aquele público consome e assim lançar o seu produto. Mas ele também precisa ter uma boa equipe de marketing para conseguir convencer os consumidores a levar o seu produto. O Deus do mercado tem como meta a satisfação dos seus clientes, porque clientes satisfeitos voltam a comprar novamente. O Deus do mercado entrou nas igrejas com proposta igual, mas com metodologia diferente. Ele não tira o verdadeiro Deus do seu lugar. Ele tão somente diz que Deus é amor. Deus tem o melhor para você aqui. Por isso, busque a Ele, porque Ele tem o melhor para você. Esta é a proposta do Deus do mercado. Ele não fala da justiça de Deus e também não fala da santidade de Deus. Se você observar, esse hino tem 3 estrofes. Na primeira estrofe termina, santo é o Senhor. Na segunda estrofe, porque Deus é santo. E na terceira estrofe, porque Deus é santo. A dobradiça hermenêutica envolve a santidade de Deus. Mas, irmãos, o Deus do mercado impulsiona as pessoas ao consumismo e ao egoísmo. E esses 2 entes dentro do mercado dão à luz a uma filha chamada satisfação. Satisfação tem enorme apetite e por qualquer coisa, satisfação chora, reclama, pega pirraça, não vem mais à igreja. Satisfação, satisfação, satisfação. Satisfação é vacinada contra a generosidade.
na casa de Deus. Satisfação não dedica tempo ao trabalho de Deus. Satisfação trabalha para si mesma, porque o Deus do mercado infectou a vida desta pessoa. Este é o problema, não é, irmãos? Porque gostamos de nos aproximar de um Deus santo, na verdade de um Deus amoroso, mas nós corremos de um Deus santo, de um Deus justo. E este salmo vai nos mostrar aqui nas suas 3 estrofes, as três pilares do governo de Deus, santo. Por isso eu convido a você a vir comigo a analisarmos juntamente aqui este salmo. No primeiro versículo 1 a 3, nós temos o reinado do Senhor, é exercido em santidade. E a última palavra desta estrofe no hebraico é kadosh, santo. Kadosh, 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 santo. Nessa primeira estrofe, que vai até o versículo 3, mostra o reinado do Senhor em santidade. A segunda estrofe, do versículo 4 e 5, mostra o reinado do Senhor em santidade e justiça. E na terceira estrofe deste hino, dos versos 6 a 9, mostra a santidade de Deus em misericórdia e fidelidade. Então, no verso 1, nós temos aí uma santidade demonstrada em poder. Reina o Senhor, tremam os povos por causa disso. No Salmo 97, verso 1, nós passamos por aqui, você viu que quando o Senhor reina, há alegria. Ó povos, ó terras, alegrem-se, porque o Senhor está sentado no trono, Ele reina. Aqui é diferente. Neste salmo, o salmista está muito preocupado com a santidade de Deus, e ele diz: reina o Senhor, morram de medo, nações, tremam, que seus joelhos ficam trôpegos de medo da santidade do Senhor. Fiquem com medo. Porque, irmãos, há um contraste, porque em decorrência do reinado sagrado, separado, incorruptível, os povos devem tremer. Deus é santo em sua natureza intrínseca. O pecado não consegue atingir Deus. Não há maldade no ser intrínseco de Deus. Jamais ele pode ser contaminado com o pecado. Deus é santo. Por isso, ó povos, tremam de medo, porque ele é completamente separado. O teólogo da Basileia, Karl Barth, chama Deus de o totalmente outro. Perguntaram para ele, Karl Barth, quem é Deus? Ele é o totalmente outro. Ele é o Criador, mas ele é transcendente, está acima da criação. Mas, ao mesmo tempo, ele é imanente, ele está junto com a criação. Então, povos, Deus é santo, é separado. Santidade aqui não é somente perfeição, que também inclui isso, mas santidade aqui é que Deus é o totalmente outro. Ele é diferente de qualquer classe angelical, de qualquer ser angelical, ser celestial que exista. Qualquer homem, por mais poderoso que ele seja, Deus é separado, completamente separado. E os povos devem tremer, tremam mesmo, porque ele está acima dos querubins. Os querubins são seres angelicais poderosíssimos. Nenhum país, por mais que tenha um arsenal bélico, jamais conseguirá atingir um querubim. E aqui o salmista diz: se vocês não conseguem atingir um querubim, Deus está sentado acima do querubim. Então você trema de medo, porque Ele é Senhor, Ele é grande, santidade em poder. Mas nos versos 2 e 3, se você observar, tem santidade na terra e no céu. Ezequiel capítulo 1, nós lemos aqui na liturgia passada, mostrando a visão do profeta Ezequiel lá na Babilônia. Na sua visão ele vê anjos como carros com rodas que desceram até a terra, e à medida que aquele carro andava, a nação também andava, e era um fulgor. Ali o profeta Ezequiel, na sua visão,
ele vê a grande majestade, o grande poder, o grande domínio, o grande reinado de Deus, onde ele usa os seus anjos para exercer as suas ordens. E aqui, meus irmãos, nós vemos que o Senhor é grande em Sião. À primeira vista, o salmista diz que Deus reina na cidade santa que era Jerusalém. E se Jerusalém está na terra, ele reina no céu e também na terra. Mas o Novo Testamento, irmão, joga luz aqui nesse texto, onde diz que Sião também representa o céu. Sião é a cidade de Deus e dos justos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23 diz o seguinte: mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então Sião também se refere ao céu. E lá está, irmãos, a igreja triunfante, que estão lá já reinando com o Senhor. Eles são considerados espíritos aperfeiçoados. E é diante dessa grande majestade do reinado do Senhor que a primeira estrofe termina dizendo: celebremos a grandeza de Deus, porque Ele é santo, separado, Ele é o totalmente outro. O reinado do Senhor, nesse primeiro ponto aqui, é em santidade. Mas em segundo lugar, nos versículos 4 e 5, o reinado santo do Senhor é exercido em justiça. Deus ama a justiça, enquanto os homens amam a injustiça. O poder de Deus é controlado por sua santidade e justiça. Sempre, irmão, sempre que os homens obtêm certo poder, eles agem em interesse de si mesmos e cometendo injustiças. Mas o Senhor, por sua natureza intrínseca, Ele ama ser justo e Ele não é injusto. Diz a palavra do Senhor que Deus não tem o culpado por inocente, mas também não tem o inocente por culpado. O Senhor é justo. Por isso, aqueles que transigem no campo da injustiça devem ter muito medo de Deus, porque Ele vem para tomar vingança em favor dos injustiçados. Por isso, exaltai o Senhor, diz o salmista aqui, porque Ele é santo, porque Ele é justo. A palavra hebraica para exaltar aqui, irmãos, é muito mais do que louvar com os lábios. Exaltar, literalmente, significa colocar no lugar mais alto, elevar aquele ser. É claro que nós não conseguimos colocar Deus no lugar mais alto, porque Ele já está lá. Mas a ideia aqui é Deus estar mais alto na sua vida. Você tem que ter Deus na sua vida com grande estima, com grande dedicação. Isto é exaltar a Deus. Cantar é muito bom, é muito bonito cantar que nós exaltamos o Senhor, mas como Ele está na nossa vida? Quando um time de futebol ganha um campeonato, o que os jogadores fazem com o técnico? Pegam-no e jogam-no para cima. Eles querem dizer: olha, técnico, se não fosse o Senhor, nós não conseguimos vencer esse campeonato. O crédito e as honras são para o Senhor, por isso que Ele joga o técnico para cima. Como está Deus na sua vida, irmãos? Ele é exaltado de fato ou é só nos lábios, né? Nós precisamos nos preocupar, nós estamos terminando este ano. Como que Deus foi exaltado na sua vida? Por isso o salmista diz: exalte ao Senhor, mas também prostre-vos diante do Senhor, uma vez que Deus está no lugar mais alto, em honra, poder, santidade, amor e justiça, misericórdia, fidelidade. O que nos resta agora é prostrar-nos diante dele em humildade e reverência. Há um texto
bastante peculiar aqui para este salmo, em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 2. Davi diz que tinha feito todos os preparativos para construir o templo, onde a arca da aliança ficasse repousada. Diz Davi que os preparativos dele era para que a arca da aliança ficasse lá dentro do templo, para Deus descansar os seus pés na arca da aliança. Olha a linguagem poética que Davi usa aqui. Um Deus tão grande, assentado lá nas alturas, e os pés deles aqui na terra. Cabe a mim, a você, meu irmão, abaixar a cabeça. A orar, não grite com Deus, que Deus não é surdo. Não chute como as pessoas fazem. Reverência, prostre-se diante de Deus. Não precisa gritar com Deus. É falta de reverência. Nenhum súdito, ao chegar na sala do trono de um soberano da terra, chegava gritando, porque senão morreria. A ideia é a mesma, prostre-se diante dele. Não grite comigo, eu sou santo, eu sou justo, eu sou soberano. O Salmo diz que todas as bocas devem estar fechadas diante de Deus quando chegarmos diante dele. Então, prostrai-vos diante dele. A imagem aqui deste Deus tão grande, assentado lá no trono das alturas e com os pés aqui na terra, irmão. Qual arma consegue atingir Deus? Como nós conseguiríamos ver o rosto de Deus? Para demonstrar isso, Moisés ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai recebendo a lei de Deus. E quando ele vem, o rosto dele transfigurava, demonstrando, irmãos, a glória de Deus ali na vida de Moisés. O texto lá diz que o povo não conseguia ver o rosto de Moisés. E isso é no rosto de Moisés. Se você der uma olhada em Mateus capítulo 17, quando Jesus chama Pedro, Tiago e João para o tão chamado Monte da Transfiguração, conversando ali, de repente aparece lá Deus falando com o seu Filho amado, e aparece também Moisés e Elias conversando com Jesus e os apóstolos. E o texto diz que eles estavam conversando sobre o reino de Deus, mas o texto sagrado diz que o rosto de Jesus resplandeceu porque a glória de Deus desceu ali naquele lugar. Prostre-se, povo meu, diante de mim. Ó injustos do governo, ó homens injustos de qualquer país, tremam de medo, porque eu vou tomar vingança contra as injustiças, principalmente contra o meu povo. Em terceiro lugar, irmãos, no versículo 6 a 9, o reinado santo do Senhor é exercido em misericórdia e fidelidade. O Senhor ouve as orações dos seus servos. 3 personagens históricos são aqui lembrados na terceira estrofe deste hino. Apesar, irmãos, de sua grandeza em poder, da sua grandeza em glória, fulgor, santidade e também majestade, Deus ouviu as orações desses 3 homens. Números capítulo 16, versículo 41 a 50, mostra uma rebelião do povo de Israel contra a liderança de Moisés e Arão. Eles se rebelaram contra a liderança deles. E para não serem mortos, Moisés e Arão correram para a tenda da congregação. Diz o texto lá, que uma nuvem veio e encobriu Moisés e Arão, e Deus falou da nuvem com eles. Moisés e Arão, saia de perto deste povo, porque eu vou matar a todos agora. Rebelaram contra você e Arão. Vou matar a todos vocês. Todos vocês, aí, rebeldes, contra a liderança que eu coloquei aqui. Mas diz o texto sagrado, irmãos, que Moisés e Arão caíram no chão,
colocaram o rosto no chão e clamaram a Deus que estava ali em cima da nuvem: ó Senhor, perdoa este povo. E Deus perdoou aquele povo, embora depois ele tinha mandado matar os líderes de Israel. Meus irmãos, e o salmista nos lembra aqui que apesar de Moisés ter batido na rocha ao invés de falar, ele pecou contra Deus. Apesar de Arão ter envolvido no episódio da adoração do bezerro de ouro, e Deus falou: por causa disso você não vai entrar na terra prometida, Arão. E falou com Moisés: Moisés, pega Arão com toda a sua indumentária sacerdotal e suba ao monte, despe ele dessa veste sacerdotal, porque ali ele vai morrer. E Moisés teve essa incumbência de fazer isso. E Arão morreu ali porque ele se envolveu no episódio da adoração do bezerro de ouro. O salmista nos lembra aqui, está nos lembrando que Deus ouviu as orações deles, apesar de ter tomado vingança contra o pecado deles. A Moisés ele diz: Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Olha, Moisés, a terra, é aquela terra que eu falei para Abraão, mas você não vai entrar lá porque você bateu na rocha. Mas é tão grave assim, bater numa pedra. O apóstolo Paulo diz que aquela pedra era Cristo. O soldado romano ia ferir a rocha e Cristo não poderia ser ferido duas vezes. Como que Moisés se atreveu a fazer isso? Dentro da hermenêutica de Paulo, ele diz: a pedra era Cristo, aquela rocha era Cristo, não poderia bater. De onde saiu água para descedentar o povo de Israel. E o salmista está nos lembrando aqui, irmãos, que apesar dos seus pecados, o Senhor ouviu as orações de Moisés e Arão. E a mesma coisa aconteceu com Samuel, e o salmista coloca o nome dele aqui também, como Deus atendendo a oração de Samuel. No capítulo 7, versículos 5 a 11, Israel estava guerreando contra os filisteus em Mispá. Sem chance Israel vencer. Ele não tinha nenhuma chance de vencer os filisteus. Os israelitas estavam com tanto medo que derramaram água diante do Senhor. Diz o texto lá que eles jejuaram, eles confessaram os pecados deles e falaram com Samuel: ô Samuel, interceda a Deus por nós, Samuel. Nós não vamos conseguir vencer os filisteus. E diz a palavra de Deus que Samuel orou, intercedeu em favor de Israel. E ele pegou ainda um animal, ainda mamando na mãe, sacrificou inteiro a Deus e orou ao Senhor, e o Senhor ouviu Samuel. Diz o texto sagrado lá, irmãos, que Deus trovejou alto no arraial dos filisteus. Eles entraram em pânico e pavor e saíram correndo. Israel perseguiu os filisteus e venceu em Mispá, porque Deus ouviu a oração de Samuel. E o salmista diz aqui, ele ouviu a oração de Samuel, ele ouviu a oração de Moisés, ouviu também a oração de Arão, ele ouviu, apesar, irmãos, que Samuel teve o desgosto de não ter os seus filhos como seus sucessores, por causa de rebeldia dos seus filhos. Um grande homem de Deus, mas os seus filhos foram rebeldes contra Deus. Os anciãos de Israel: ó Samuel, você precisa ungir um outro profeta, um outro juiz, porque os seus filhos são rebeldes, não seguem o seu caminho. E Samuel teve a tristeza, irmãos, de morrer e não ver os seus filhos sucedendo a ele diante do Senhor. E o salmista está lembrando: Deus ouviu, Deus perdoou, Deus fez isso, mas ele tomou vingança contra os pecados deles. E ele está, irmãos, falando aqui que esse Deus é um Deus
de justiça, é um Deus de misericórdia. Ele respondeu, Samuel, ele respondeu, está no versículo 8, que o Senhor é misericordioso e justo. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus, fostes para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Ó, queridos irmãos, tomemos essas palavras do Senhor aqui neste salmo para nós, neste final de ano, sabendo que o Senhor é um Deus santo, Ele reina em santidade, Ele reina em santidade e justiça, Ele reina também em santidade, justiça e misericórdia. Por isso temos no versículo 9, prostrem-se, reverenciem a Deus, exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Ele é santo, por isso devemos prostrar. Que os inimigos tremam de medo diante do Senhor. Irmãos, as Sagradas Escrituras nos manda aproximarmos de Deus e, ao mesmo tempo, também nos diz que devemos temer a Ele. E o ponto de contato entre mim e Deus, entre você e Deus, é Jesus Cristo. Sem Cristo, ninguém pode se chegar diante do trono de Deus, porque não será aceito. E se alguém se atrever a fazer isso, morrerá. As Escrituras também dizem que todos vão comparecer diante do tribunal de Deus, e será terrível. As multidões que vão chegar lá chorando. Jesus disse que eles vão chorar e vão ranger os dentes. E o Espírito de Deus nos fala aqui nessa noite para colocarmos isso em nosso coração e olharmos para quem está sentado no trono. Ele é santo, Ele é justo, é misericordioso e é fidedigno. Ainda que pecamos contra o Senhor, Ele nos perdoa. Mas, irmãos, não vamos esquecer que nós estamos caminhando para o tribunal de Deus. Quais são os seus hábitos diários? Eles expressam a santidade de Deus e também a justiça de Deus? Se eles não são coerentes com a santidade e a justiça de Deus, clame ao Senhor agora. Vejam como procederam Davi, como procederam Arão, Daniel, Neemias, Samuel e muitos outros. Saiba, irmãos, que Deus nos concede o seu perdão, movidos por misericórdia e amor, mas Ele também aplica a sua disciplina, que não é nada agradável para os nossos sentimentos, diz Hebreus capítulo 12. Para aqueles que não sentem nenhum temor de pecar deliberadamente diante de Deus, Hebreus capítulo 10, versículo 31, nos traz uma solene advertência. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é fazer isso. Vamos pensar aqui, irmãos, nessa noite. Nós não sabemos o que nos acontecerá no próximo ano que está chegando. Não sabemos o que nos ocorrerá, mas sabemos que o Senhor é santo, justo, misericordioso e compassivo. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você precisa começar este ano tendo a plena certeza de um Deus exaltado na sua vida. Você precisa começar um novo ano sabendo que quem está sentado lá no trono, governando tudo, é Jesus Cristo. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele demonstrou isso no seu ministério terreno. Ele está demonstrando isso ao longo dos séculos, protegendo a sua igreja. Quantas perseguições, quantas mortes, torturas, queimaram cópia das Escrituras tentando calar a igreja. Mas o próprio Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por isso povos tremam, porque o Senhor reina em santidade. Por isso povos tremam, porque o Senhor reina em justiça. Por isso a igreja do Senhor teme, porque o Senhor é compassivo e misericordioso por causa de Jesus. Ele perdoa,
Ele é fidedigno nas suas promessas para conosco. Tome a decisão de servir ao Senhor melhor neste próximo ano, de ser mais assíduo nos cultos, de afastar-se do mundanismo, de afastar-se do Deus do mercado. Confie em Deus. Trabalhe muito, sim, mas confie em Deus. Confia. Vale aqui, irmãos, o que o salmista diz através do Espírito Santo. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Eu posso dizer isso, irmãos, com todas as letras. Eu posso sim encher o peito e dizer que o Senhor cuida de nós, que o Senhor cuida dos seus servos, e o Senhor cuida de você. Não tenha medo de 2024, não sabemos como será, também não nos interessa. O que nos interessa é saber que o Senhor reina em santidade e justiça. Isso nos interessa. Nós precisamos saber disso, irmãos, sair aqui nesta noite sabedores disso. Curve a sua cabeça e vamos orar.